Gente, eu estou muito feliz, empolgado, porque nós estamos iniciando uma nova série hoje, amém? Nós encerramos a série Fascinados e, gente, convenhamos, foi uma série tremenda, né? Deus falou com a gente, Deus nos visitou, Deus nos tocou, Deus curou, Deus fez várias coisas maravilhosas aqui, mas agora nós estamos entrando numa outra área que eu quero conversar com vocês, e eu acredito de todo o coração que o Senhor falará conosco nessa palavra, e em todas as outras que virão, né, dessa série. E só que eu preciso te dizer algo, nessa série o Senhor vai nos confrontar, amém? Nós fomos tocados na série passada, e nessa série aqui nós seremos confrontados. Por quê? Porque o Senhor deseja nos conduzir para maturidade espiritual, e não há maturidade sem confronto. Não há, eu vou repetir, maturidade sem confronto. Por isso que o Senhor nos confronta, a palavra de Deus nos confronta, a verdade de Deus nos confronta. Você pode ver isso lá em Hebreus, por exemplo, Hebreus 4:12. A Bíblia falando sobre a própria palavra de Deus, diz o seguinte: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, olha lá, gente, e mais cortante. A palavra nos corta, amém? Às vezes nós ouvimos ministrações e elas de fato dói ouvir muitas vezes, mas é o que nos sara, amém? E diz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra, ela não apenas nos encoraja, ela não apenas nos renova, ela não apenas nos consola, mas também nos exorta, amém? Então estamos preparados aí, sim ou não? Amém? Então, para nós começarmos, eu preciso explicar para você qual é o cerne dessa série, o que a gente vai trabalhar nessa série. Daqui a pouquinho você vai entender por que o nome dela é do lado de dentro, mas eu preciso que você entenda o cerne dessa série. Nós vamos falar muito sobre um princípio espiritual, extremamente importante e relevante, que é o princípio da lealdade. Lealdade, amados, é um princípio bíblico, que nós precisamos compreender, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 4, 1 e 2, ele diz assim, olha lá, gente: portanto devemos ser considerados servos de Cristo, simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. E ele continua: de um encarregado espera-se que se mantenha fiel. Então, amados, nós somos ministros, nós somos servos de Cristo, e como um servo de Cristo, nós precisamos ser encontrado. O que Ele espera de mim, de você, é fidelidade, é lealdade. E isso, amados, é claro que eu vou trazer isso num contexto mais voltado para um contexto, mas você pode pegar isso e aplicar em diversas outras áreas da sua vida. Eu quero que você entenda o princípio, porque a lealdade, gente, ela é importante não apenas na nossa vida espiritual, mas também na família, nos negócios, enfim. Quantas famílias não estão sendo destruídas por causa de adultério, por exemplo? Quantos relacionamentos ou quantas sociedades que foram realmente às vezes ali designadas pelo Senhor não estão sendo rompidas por causa da deslealdade? E na verdade, qual que é o ponto aqui? O Senhor espera que um ministro, Ele espera que eu e você, os seus servos, sejam encontrados fiéis. Porém, o que Satanás fará? Justamente o oposto. Ele trabalhará incansavelmente para que os fiéis, para que os leais se tornem desleais. Vocês estão aqui ou não? Amém? Ele vai trabalhar para isso. Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte: que da mesma forma que a lealdade tem uma colheita e ela é boa, também a deslealdade, ela tem uma colheita e ela é ruim. A deslealdade cobra o seu preço, e eu te digo, meu amado, que esse preço é caríssimo. Amado, se você é um líder, ou se você é um gestor, se você, enfim, exerce algum cargo de liderança, não só na igreja, você há de concordar comigo que casamentos, ministérios, amizades, igrejas, enfim, várias coisas, elas ruem, elas vêm ao chão por causa da falta de lealdade. E essa deslealdade, o que ela impede? Ela impede eu e você de recebermos o favor do Senhor.
ela nos impede de acessar aquilo que Deus tem para mim e para você. Agora, por que o título dessa série é do lado de dentro? Vou explicar aqui para vocês. A ideia de Satanás é nos afastar de Deus, sim ou não? Você tem dúvida que Satanás quer te afastar de Deus ou não? Você acha que ele é seu brother? Né? Satanás quer te afastar de Deus e, por consequência, ele quer destruir tudo que ele puder em nossas vidas. Ele não espera e vai trabalhar de uma maneira contrária para que eu e você não acessemos aquilo que Deus tem, para que não venhamos a viver aquilo que o Senhor separou para nós. Agora a questão é, como ele faz isso? Existem basicamente duas formas. Eu poderia trabalhar outras, mas basicamente duas. Ele opera do lado de fora e do lado de dentro. Repete comigo, do lado de fora e do lado de dentro. Esse ataque do lado de fora é o ataque no que diz respeito às tentações. É quando Satanás te tenta para você adulterar, te tenta para você pegar um dinheirinho lá na empresa lá que está moscando, te tenta para fazer alguma coisa que te conduza de fato ao pecado. É o lado de fora. Agora, você há de concordar comigo que se você é um cristão que tem intimidade com Deus, que busca o Senhor, que está firmado na palavra, que não anda sozinho, caminha com alguém, tem pessoas nas quais você pode pedir socorro, vai ser muito mais difícil você cair nessas tentações, sim ou não? Porque você está enraizado no Senhor, você tem buscado a Deus, você lê a palavra, você ora, você tem intimidade com o Espírito Santo, você congrega, você tem pessoas que podem ser voz na sua vida e te alertar, então é muito mais difícil. E muitas vezes Satanás, o que ele faz se ele não consegue nos atacar ou nos levar a essa separação de Deus nesse aspecto? Ele ataca do lado de dentro. Ele ataca do lado de dentro. O que é isso, pastor? Quem aqui já viu filmes onde a polícia ou FBI, alguma organização lá, infiltra um camarada lá numa organização criminosa? Quem já viu? É normal, né? Você vai lá, coloca, infiltra no cartel. Eu ia falar no quartel, né? No quartel não. No cartel, em vários lugares lá para tentar pegar os caras. O que eles querem? Eles querem destruir aquela organização de dentro para fora. Querem infiltrar alguém ali porque sabe que dessa forma ele será efetivo. Ou você acha que eles vão chegar lá no QG dos caras, vem matar todo mundo aqui, tipo Rambo? Vai morrer, não vai? Sim ou não? Então eles infiltram alguém. Para quê? Para destruir. E qual que é a grande questão? Para que essa pessoa, ela de fato possa causar uma destruição, primeiro ponto, ele precisa ter a confiança daqueles caras ali, sim ou não? Ele ganha confiança, se infiltra, só que ele está jogando, às vezes, do outro lado. Então ele obtém sucesso. O que eu estou tentando te dizer? Satanás, ele procura fazer o mesmo com aqueles que são fiéis. Amados, eu estou falando de mim e de você. Satanás, presta atenção, ele tentará de todas as formas transformar você de leal em desleal. Ele fará de tudo para gerar sentimentos, frustrações, enfim, para tentar destruir tudo aquilo que Deus tem para fazer em você. Ele vai fazer de tudo para que destrua famílias, ministérios, sonhos, igrejas, projetos, enfim. Porque para ele, do lado de dentro, trazer destruição, ele tem que transformar aquele que é fiel em infiel, o leal em desleal. Sim ou não? E dessa forma ele obtém sucesso. Olha que interessante, gente. Lá em João 14:30, Jesus diz o seguinte: já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Jesus está dizendo assim: ei, Satanás não tem poder sobre mim, Satanás não vai conseguir me atingir do lado de fora,
porque Jesus viveu em perfeição, Jesus foi perfeito, Jesus não pecou, Jesus não deu espaço para Satanás. Então como que Satanás conseguiu atacar Jesus? E eu estou falando entre aspas aqui, porque nós sabemos que a crucificação, a traição de Jesus, isso teria que acontecer, já estava escrito, sim ou não, amados? Mas entenda o que eu estou dizendo aqui. O que Satanás fez, entre aspas, para derrubar Jesus? Como se ele tivesse conseguido derrubar, né? Ele atacou do lado de, você vai falar de dentro, ele atacou do lado de, Mateus 26, do 20 ao 23, ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12, os 12 tinham a confiança de Jesus ou não? E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. Uau! Uau! No meu ponto de vista, esse texto não é apenas um trecho onde Jesus prediz, vamos dizer assim, a traição feita por Judas, mas aponta também para uma maneira que Satanás tenta trabalhar para ser eficaz no destruir a vontade de Deus em nossas vidas, nas famílias, nos sonhos, nos projetos, nas igrejas, nos ministérios. Satanás fará de tudo para que aquele que põe a mão no prato contigo te traia, porque dessa forma ele será eficaz, transformando leais em desleais. Vocês estão aqui ou não? Sim ou não, gente? Então Satanás vai atacar o coração de pessoas fiéis, para que se voltem contra aqueles que Deus levantou. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque é uma palavra para nós. Nós precisamos guardar o nosso coração. Porque da mesma forma que Satanás, ele conseguiu gerar no coração de Judas esse sentimento, ele trabalhará para gerar em mim e em você essa mesma coisa. Para que destrua, como eu já disse, famílias, igrejas, ministérios, enfim. Então nós temos que tomar cuidado para que eu e você, para que nós não sejamos um Judas. É muito sério isso, igreja. Agora, um leal não se torna desleal do dia para a noite. Imagina, quem é casado aqui? Imagina que você está lá no teu casamento, está tudo maravilhoso. Vocês se dão bem, conversam, honram um ao outro, em todas as áreas está uma beleza, está tudo certinho. Imagina um casamento tipo de propaganda de margarina. Já viu casamento de propaganda de margarina? Ninguém acorda com um bafo, ninguém acorda despenteado, está tudo lindo e maravilhoso. Imagina um casamento de propaganda de margarina. Você acha que o cara vai acordar com um casamento top e vai falar assim: poxa, acho que hoje eu vou trair minha mulher, eu acho que hoje eu vou trair meu marido? Você acha que isso vai acontecer, gente? Claro que não, a não ser que o cara seja louco. Imagina uma sociedade onde está tudo certo, eles vivem por propósito, a empresa está virando, o relacionamento é muito bom, a coisa está fluindo. O cara vai acordar e vai falar: puxa, eu vou jogar tudo para o ar, do dia para a noite? Não. Da mesma forma, pessoas dentro de uma igreja, membros, líderes, que se identificam com o ministério, do dia para a noite eles não chegam e falam: ó, tchau, me rebelo, eu estou me rebelando. Não, é um processo, é algo feito em fases, são estágios. Por isso que eu quero falar hoje sobre os estágios da deslealdade. Vocês estão aqui ou não? Até aqui tudo bem? Estou sendo claro? Amém, igreja? Sim ou não? Vocês estão quietinhos? Vocês estão prestando atenção? Então tá. Mas antes de eu citar cada um dos 5 estágios, me permita trazer um ponto importante aqui.
O primeiro pecado cometido pelo ser humano foi justamente a deslealdade, foi justamente a rebeldia, porque Adão e Eva, eles comeram do fruto que não deveriam, que o Senhor falou, não coma. Agora, eu quero que você preste atenção em algo que é muito importante aqui. Quando Eva comeu, deu o fruto para Adão, e Adão comeu, aquilo parecia ruim? Não parecia ruim. Quer ver? Abra sua Bíblia aí comigo, Gênesis 3, do 1 ao 5. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Então a serpente disse à mulher, olha lá gente, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha que tentação. Então Satanás deu simplesmente uma sugestão a Eva, e essa sugestão, apesar de ser uma sugestão que a levaria e os levariam a pecar contra Deus, parecia algo muito bom. Então o que ela fez? Ela comeu do fruto e deu para Adão, Adão também comeu. O que eu estou tentando te dizer? Toda deslealdade, ela parece algo de Deus. No começo parece algo bom, parece algo positivo, parece às vezes até que Deus te levantou para você gerar uma mudança no ambiente ali, na sua igreja, no seu ministério, enfim. Só que o que nós percebemos aqui, que por detrás de toda rebelião opera o espírito de Lúcifer. Gente, vocês estão aqui, preciso que vocês prestem muita atenção, amém? Lúcifer, ele foi um querubim da guarda criado por Deus, que ele acabou se rebelando contra o Senhor. E Lúcifer, ele não é apenas um modelo, entre aspas, negativamente falando, de um modelo negativo, lógico, de rebeldia, a ser seguido por aqueles que têm tido um coração como de Judas, mas também é quem influencia, é quem está por detrás dessa mesma coisa, nos casamentos, nos negócios, enfim, nas amizades, nas igrejas. Entenda uma coisa, falando especificamente do nosso ambiente, gente, eu estou usando muito esse ambiente de igreja, porque é o que nós temos de comum, mas pega o princípio e aplica na sua vida, amém? Amém, gente? Agora, sabe o que Satanás vai tentar acima de todas as coisas? Desconectar o teu coração, não apenas dos seus líderes, mas principalmente do seu pastor, presta atenção. Sabe qual é a figura mais atacada na igreja de todas as pessoas? Sou eu. E sabe por quê? Satanás vai tentar desconectar o teu coração do meu, porque ele sabe que ele sabe que a bênção vem do maior em autoridade para o menor. Presta atenção nisso. Satanás não quer que você flua no chamado, Satanás não quer que você receba unção, Satanás não quer que você receba autoridade, ele sabe que a autoridade é delegada. Eu só tenho autoridade aqui porque eu recebi a autoridade, lógico, de Deus, mas do meu pastor, é algo que vem de cima para baixo, do maior para o menor, é o maior que abençoa o menor, e nunca o contrário. Amados, eu posso, deixa eu ler um texto com vocês aqui, Hebreus 7:7. Evidentemente, olha lá, não há dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. A bênção sempre vem do maior para o menor. Você vê Jacó lutando pela bênção de quem? De seu pai Isaac, do pai. Você vê em Gênesis 48, Jacó abençoando os seus filhos, o maior para o menor. Em Deuteronômio 31, você vê Moisés abençoando quem? O seu servo, Josué, do maior para o menor. Você vê Paulo, nas suas cartas, quando ele escrevia para as igrejas, ele abençoando aqueles que estavam sob o seu cuidado, os seus destinatários. Deixa eu te explicar algo. Eu posso orar pelo meu pastor, eu posso interceder por ele. Senhor, abençoa o meu pastor, ou melhor, Senhor, cuida do meu pastor, abençoa. Eu posso orar para que o Senhor faça isso, mas eu não tenho poder de abençoar o meu pastor.
porque Ele que está acima de mim, é Ele quem me abençoa. Por isso que eu sempre digo para você, quando o meu pastor Bigard vem aqui, se ele simplesmente levanta a mão e fala: Senhor, abençoa essa igreja, abençoa essa cidade, abençoa, para mim já é suficiente. Por quê? Porque a autoridade é o que vem de cima para baixo. Então Satanás, ele sempre vai atacar a figura do seu líder, ele sempre vai atacar. Por quê? Porque ele quer que você não seja abençoado, ele quer que você não receba aquilo que vem de Deus. O próprio Jesus nos ensinou esse princípio, João 15:20, olha lá: o servo não é maior do que o seu Senhor. Então Satanás conhece esse princípio, então ele vai atacar de todas as formas as figuras de liderança, e falando de igreja principalmente, a sua paternidade espiritual. Só que você precisa entender que Satanás opera através de espíritos enganadores. Ele vai te influenciar através desse espírito de Lúcifer, para que você se torne pelo menos um crítico, ou, segundo lugar, se torne até alguém que vai gerar uma dissensão no corpo. Amado, olha como é sério a coisa. 1 Samuel 15:23. Olha o que a Bíblia fala sobre a rebelião, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Isso é grave. Agora, como eu disse há pouco, o leal não se torna desleal do dia para a noite. Então eu quero falar sobre os estágios da deslealdade, e eu quero que você, amado, de todo o coração, você se abra para o Espírito Santo, para que Ele possa falar com você, e você identificar se de alguma forma você se enquadra em um desses estágios. Para quê? Para que haja arrependimento, e o favor do Senhor possa vir sobre você, amém? Primeiro estágio, eu vou falar sobre 5. Qual é o primeiro passo? O primeiro estágio da deslealdade é o espírito independente. Repete comigo: espírito independente. Repete mais forte: espírito independente. O primeiro passo para a deslealdade é o espírito independente. O que é isso? É aquele pensamento que te leva a pensar, enfim, o seguinte: eu não preciso de ninguém, eu não preciso de igreja, eu não preciso de líder, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém, eu posso caminhar sozinho. Amado, eu vou te provar biblicamente que Deus não te chamou para andar sozinho, que andar sozinho é uma das maiores ciladas que Satanás pode te fazer acreditar. Me ajuda aí, Anderson, a gente vai passar alguns textos aqui um seguido do outro, tá? Hebreus 10, 24 e 25. Cuidemos também de nos animar, o que está escrito? Uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Olha que interessante, esse texto está falando: ei, animem uns aos outros. Peraí, pastor, mas eu não tenho só que orar? Você tem que orar, tem que buscar em Deus. Mas ele está falando também sobre o poder de animar uns aos outros. Ele está falando sobre fazer admoestações, exortar. Você vai exortar quem, irmão? Você vai exortar Deus? Você vai exortar o diabo, um demônio? Você vai exortar alguém? Você vai encorajar alguém? Você vai animar alguém? Você vai auxiliar alguém? Hebreus 3,13. Pelo contrário, animem, o que está escrito? Uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha lá, gente, muitas vezes nós caímos no engano do pecado porque nós caminhamos sozinhos. Entenda uma coisa: quando nós vamos medir os outros, nós medimos numa métrica. Quando nós medimos a nós mesmos, nós descemos esse padrão. Sim ou não? Então você tem que ter alguém para ser voz na sua vida. Você está entendendo que a maior cilada é você achar que você tem que caminhar sozinho? Efésios 4, 11 ao 13. E ele mesmo concedeu, e ele começa a trazer uma lista: uns para apóstolos, profetas, evangelistas,
pastores, mestres, onde ele está falando, existem vários tipos de pessoas, vários ministérios que vão fazer o quê? Olha lá, gerar em nós o aperfeiçoamento, a edificação do corpo, para que nós cheguemos na unidade da fé e no conhecimento de Deus, a uma condição ou a um estado de maturidade. Gente, nós não fomos feitos para andar sozinhos. Deus nos chamou para encorajarmos uns aos outros, confrontarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, consolarmos uns aos outros, nos alegrarmos uns com os outros, inclusive para que sejamos submissos a quem o Senhor escolheu para nos conduzir espiritualmente. Olha o que diz Hebreus 13:17: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela sua alma, ou pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Amados, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Eu vou repetir: Satanás fará de tudo para desconectar o seu coração da sua liderança. O primeiro passo rumo à deslealdade é o espírito independente. E esse mover desse espírito independente tem feito as pessoas se mover, né? Mover parece que é algo bom, né? Essa artimanha tem feito muitos falarem o seguinte: ah, pastor, mas peraí, a igreja sou eu. Meu irmão, aonde você vê na Bíblia falando que a igreja é você? Eu vou te explicar um pouquinho isso. Individualmente falando, você não é a igreja, o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Coletivamente nós somos o corpo de Cristo, a igreja. Quem nós somos individualmente é o templo do Espírito. É diferente uma coisa da outra. Depois você pode escutar, vai lá no Spotify, SoundCloud, Deezer, Apple Podcast, Be Church, a série. Be Church tem uma mensagem chamada Quando nos reunimos. Eu abordo esse assunto exaustivamente. Então, amados, Satanás fará de tudo para que você ande sozinho. E esse é o primeiro passo rumo à deslealdade, é o espírito independente. Porque pessoas independentes, elas fazem o que elas querem. E você consegue perceber essa atuação nas pequenas coisas. Às vezes o líder de ministério, por exemplo, fala: vamos fazer um treinamento tal dia, um jejum tal dia. Ele fala: não, deixa ele fazer, eu vou fazer no outro. É o cara sempre do contra, é o cara que sempre quer fazer diferente. Não é o cara que às vezes opina e fala: que tal a gente fazer? Todo mundo está aberto à opinião. É a questão do cara que realmente quer fazer diferente. É o gestor da área que fala assim: cara, a partir de agora nós vamos fazer uma reunião semanal. Para quê? Para nós alinharmos todas as coisas. Aí o cara: que coisa chata. Para que ele quer ficar fazendo isso? É o cara que quer caminhar sozinho. É a pessoa que não quer prestar conta para ninguém. Mas isso não é bíblico. Posso seguir mais um pouquinho nesse ponto aqui? Vamos fazer uma analogia. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, nós somos as ovelhas. Certo? Agora, nós somos ovelhas. E é interessante que Jesus, ele fala algo sobre o comportamento da ovelha, lá em João 10:27, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Presta atenção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Da mesma forma que Deus, o Senhor é o nosso pastor, Ele também levanta pessoas. Nós acabamos de ler Hebreus 13, que Ele fala: obedeçam aos vossos líderes. O Senhor também levanta pessoas para nos pastorear. Agora, a característica da ovelha qual é? Ouvir a voz do pastor e seguir. Sim ou não? Essa é a diferença. Ovelha segue a orientação. Agora, qual é a outra analogia que eu quero fazer aqui? Da ovelha e da serpente. A ovelha
segue a direção do pastor. A serpente não segue ninguém. Deixa eu te explicar isso. Não sei se você sabia, mas uma anaconda quando nasce, quem assistiu o filme da anaconda? Lembra da anaconda? Cara, era terrível, né? Eu fiz essa pergunta à tarde, vamos ver se alguém se manifesta aqui também. Quem teve pesadelo que a anaconda estava te pegando? A galera teve pesadelo, enrolando. Mas falando sério, do bichinho, né, bichinho, da anaconda, quando ela nasce, ela não fica nem um dia com a mãe. A ovelha segue a direção daquele que o guia. A serpente não fica nem um dia sequer. Espiritualmente é a mesma coisa. Infelizmente existem cristãos que não vivem como ovelha, mas caminham como serpentes. E andam debaixo de um espírito independente. Agora isso é perigoso. Você estará vulnerável. Você estará vulnerável. Sabe qual é a melhor coisa que eu tenho na minha vida? Alguém para quem prestar contas. Porque quem eu presto contas, o meu pastor, ele me abençoa, o meu pastor me exorta quando é necessário, me corrige quando é necessário, e isso gera em mim temor. Agora, o segundo estágio da deslealdade, o primeiro é o espírito. O que é, gente? Espírito. O segundo estágio são os olhos maus. Mateus 6, 22 e 23, põe na tela. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Quando esse espírito de Lúcifer começa a agir na vida dos leais, a primeira coisa que ele faz é gerar um espírito de independente. Eu não preciso, eu já sei. E na verdade isso é um orgulho travestido, é um orgulho mascarado, é uma soberba. Depois que ele faz isso e a pessoa já se torna independente, o segundo passo é fazer com que os olhos se tornem maus. É fazer com que haja ali um julgamento das intenções. O chefe falou uma coisa, o líder falou outra coisa, o pastor falou outra coisa. O que ele faz? Quer aparecer, fica enchendo a paciência, quer mandar em todo mundo, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, e fica cobrando, e não sei o que. O julgar da intenção de alguém que você nem sabe o que se passa dentro dela, essa é a prova de que os olhos se tornaram maus, de que o coração já está sujo. Vocês estão aqui, igreja? O estágio dos olhos maus é aquele onde qualquer atitude, qualquer direção são consideradas, com as piores motivações. Deixa eu te falar uma coisa. O meu pastor, ele pode me dar uma bronca excessiva, mas eu nunca vou julgar a intenção do coração dele, porque eu sei que ele é um homem de Deus, eu sei que ele é alguém reto. Agora, está amarrado em nome de Jesus, mas a partir do momento que eu começo a julgar isso, é porque os meus olhos já se tornaram maus. Se você está nesse estágio, meu irmão, você precisa se arrepender hoje, porque você já está entrando num quadro de cegueira espiritual. Gente, você acha que é fácil para mim estar ministrando essa mensagem? Não é fácil. Mas é aquilo que o Senhor tem para falar conosco.
Pastor, eu estou bem, não tenho esses problemas. Glória a Deus, irmão. Guarda essa palavra no seu coração para que você não caia nessa rede. Terceiro passo: tornou-se independente, os olhos se tornaram maus. Qual que é o terceiro passo? A ofensa e o espírito crítico. É nesse ponto onde as pessoas se ofendem, começam a sentir ofendidas e começam a se posicionar de uma maneira crítica. Aqui ela já começa a culpar os outros, aqui ela já começa a criticar, critica os amigos, posta coisas na internet, enfim, põe a boca no trombone. Por quê? Porque tornou-se alguém que não apenas se ofendeu, mas a ofensa nos leva a um espírito crítico. Quarto passo: porque já são independentes, os olhos se tornaram maus, a ofensa ganhou espaço no coração juntamente com o espírito crítico. Essas pessoas se tornam passivas. Como assim passivas? É nesse estágio onde as pessoas tiram a mão do arado, é nesse estágio onde elas recuam daquilo que Deus as pediu para fazer. É aqui que você deixa de viver, que você começa a deixar de viver parte do seu propósito. E aí você começa a perceber, puxa cara, estava tudo bem, você estava fluindo, Deus estava te usando. Só que o espírito independente, qual que é o segundo? Esqueci agora. Não entendi. Olhos maus. Terceiro, ofensa, espírito crítico. Tudo isso fez com que você, cara, eu não quero mais saber. Só que você consegue perceber que na verdade é tudo uma articulação de Satanás, para que ele atrapalhe você e atrapalhe aquilo que Deus quer fazer através de você. Porque dessa forma ele não só faz com que você seja paralisado, mas todos aqueles que poderiam ser alcançados através de você, talvez não sejam. Claro, o Senhor levanta outras pessoas, levanta. Mas é nesse estágio onde as pessoas tiram a mão do arado, elas abandonam os projetos, elas rompem com as famílias, rompem com tudo aquilo que veio de Deus. Esse é o quarto estágio. Agora o quinto. Aqui é onde a coisa se torna consumada de fato, que é o estágio das dissensões, ou seja, das divisões. Porque o espírito crítico, juntamente com os olhos maus, a ofensa, a passividade, tudo isso fez com que, obviamente, se desligasse de tudo. E aí começa de fato a acontecer os rompimentos, as divisões, porque aqui a pessoa já não está mais envolvida com nada, não está mais envolvida com aquilo que estava, os olhos já estão maus, tudo é um problema, tudo é ruim, nada presta. Então sobra tempo e juntamente com o espírito crítico acontece o quê? Começam a formar os grupos, as dissensões. E aqui é onde as pessoas se juntam nas casas, formam grupos no WhatsApp, enfim, para quê? Para criticar, para fazer o quê? Gerar as dissensões, as divisões. Agora, qual que é o grande problema? Assim como nós vimos lá no Éden, toda essa sugestão, ela parece boa, gente. E aqui está o ponto, que eu preciso que eu e você, nós prestemos atenção. Tudo parece bom, nada disso é feito muitas vezes com uma intenção ruim. É uma cegueira que já veio, todas essas questões que aconteceram, e fez o quê? Ou faz o quê? Com que aquilo pareça algo bom. Só que o que nós precisamos entender é o nome que a Bíblia dá para isso. E o nome que a Bíblia dá para isso é obra da carne.
do Espírito e não fruto do Espírito. Gálatas 5, 19 a 21 diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, olha lá, divisões, facções, invejas, bebedeiras e orgias e coisas semelhantes a essas. Então esse texto nos mostra basicamente duas coisas. A primeira, acabei de falar, não é algo do Espírito, é obra da carne, e é isso que você precisa entender. Não é obra do Espírito, é obra da carne. Segunda coisa, a Bíblia diz, olha lá, versículo 21 de Gálatas 5, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é sério, igreja. Eu falo isso porque todos nós estamos sujeitos. O que Satanás sopra no seu coração em relação ao seu líder, em relação a mim, ele sopra em relação, na minha vida em relação a outros. Posso te dar uma dica de ouro aqui, amado? Se você tem alguma dúvida em relação a algo, tem algum questionamento ou qualquer outra coisa, pergunte, vá até a pessoa e pergunte. Ô chefe, por que você fez isso? Ô líder, por que você falou isso? Ô fulano, por que você falou aquilo? Ô Beltrano, por que? Ô pastor, ô não sei o quê. Pergunta, você não sabe a motivação do outro, você não sabe o porquê. A sua visão ela é assim, as do outro às vezes é assim. Às vezes você está lá preocupado porque, por exemplo, teu chefe não aumentou o teu salário esse ano. E você está lá reclamando com ele, sendo que na verdade você tem que dar graças a Deus, porque ele estava para mandar um monte de gente embora, e não mandou por causa da pandemia, por exemplo. Ele fez o maior esforço, fez um empréstimo para pagar o teu salário. Só que na visão, o cara não aumentou meu salário. Você está entendendo o que eu estou tentando te dizer? Pergunta, conversa, tire a dúvida. Porque senão, amados, nós seremos induzidos por espíritos enganadores a tomarmos decisões que vão prejudicar a nós mesmos, vão prejudicar as nossas próprias vidas, gerará uma colheita espiritual ruim. Porque toda e qualquer atitude de deslealdade, ou como as pessoas dizem, rebeldia, enfim, ela tem uma colheita. Essa colheita, ela nunca é boa, ela sempre é ruim. E toda essa artimanha de Satanás, que parece no coração daquele que está se comportando assim, como algo bom, não, porque Deus me levantou, porque isso, porque aquilo. Você está sendo enganado. Satanás, lá no final da história, você vai ver, meu irmão, que você vai se deparar com um muro, e você não vai conseguir mais caminhar, porque foi toda uma artimanha de Satanás para te prejudicar. Satanás tem duas formas de atacar, basicamente: do lado de fora ou do lado de dentro. E talvez você está esperto com as questões do lado de fora, e você não cai na tentação, e você vigia. Agora, e do lado de dentro? Porque talvez você tenha porque você tem emprestado os seus ouvidos para pessoas que estão semeando sementes ruins em você. Nós acabamos de sair de uma série poderosa. Só que se nós realmente queremos fazer a diferença, nós precisamos entender esse princípio que talvez se perdeu um pouco, mas é um princípio que continua valendo. A qualidade do servo, do ministro, é que ele seja encontrado fiel. E essa fidelidade não é da boca para fora, ela tem que ser de coração.
Feche seus olhos e curva sua cabeça em nome de Jesus.